Boa noite, bom estar conversando com vocês. Alô, torcida Chavante! Estamos chegando com mais um ChavaCast. Depois de muito tempo sem gravar, sem conversar, sem vibrar com vitórias, se bem que isso aí também tá difícil. Mas para não gastar muita lábia, eu que sou o Pedro Henrique, estou aqui acompanhado de um grande elenco, hein? Tem mais gente que o Pelotas tem de ponto no Gauchão. Pô! E eu vou apresentar agora eles. Também com a gente, o colecionador chavante Marcelo Barbosa, que tem um blog, hein? Fala, gurizada. Saudades de cornetar o Brasil junto com vocês. Também junto com a gente, André Silva, com gatos e um novo computador, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Estamos aí de volta. Também com a gente, Gustavo Iribarren, que analisa muito bem os jogadores. Boa noite. E aí, pessoal? Estamos aí. A pandemia nos deixa longe da Baixada, mas o sofrimento pelo Brasil não acaba nunca. Finalmente, Leon Sanguiné. Sigam Copa de Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Empolgou, hein? Empolgou? Fica a pergunta aí de abertura. E para falar sobre o nosso chavante, selecionamos uma pautinha aqui rápida, né? Porque tem bastante novidade nesse momento de pandemia e muda a bandeira e parará. Mas tem que falar um pouco sobre o Emerson Maria, grande Emerson Maria, e também sobre o nosso Campeonato Gaúcho. Ficamos em 9º lugar. A projeção para a Série B, já temos o Cuiabá nessa semana. E a Copa do Brasil, se a gente quiser mencionar alguma coisa, não tem nem data para voltar ainda. Mas é uma competição muito importante, principalmente para o cofre, né? Porque haja sócio-presidente, nunca tem dinheiro, é impressionante. Mas para falar sobre esses assuntos todos, já que eu comecei pela Alice para apresentar, vou começar de baixo para cima agora. Vou chamar o Leon Sanguiné já direto. Leon, o que tu pode fazer um resumão sobre esse Brasil em 2020, com Emerson Maria, Campeonato Gaúcho, derrota no Brapel e algumas contratações boatos? Cara, primeiro que o futebol voltou antes do que deveria, né? Importante a gente deixar isso registrado de que, pelo menos eu era contra a volta do futebol da forma que voltou e no momento em que voltou. Mas, enfim, futebol tendo voltado, né? Eu acho que o Brasil, a gente tem que salientar uma coisa que o Brasil está se preparando, me parece, né? Que está se preparando muito bem nos bastidores. A gente passou o ano passado, pelo menos metade do ano passado inteiro, sem ter um diretor de futebol. Era o Pesce e o Ricardinho e o Giovanni Alcântara se revezando ali nessa função muito importante para um clube de futebol, mas nenhum deles tinha a menor condições de fazer essa atividade, né? E agora esse ano a gente tem um diretor de futebol que a gente lembrava da época do Kila, como isso é importante, de ter o cara que conhece o mercado, sabe quem são os jogadores, não contrata só pelo DVD ou só pela palavra do empresário. Acho que isso foi importante. O Brasil trouxe outros profissionais para o futebol também, isso é muito importante. Trouxe aí o Emerson Maria, que é um treinador que provavelmente mude muita coisa do que o Brasil costuma fazer dentro de campo. Acho que a proposta dele é muito diferente do que o Brasil tem feito, mas mostra uma vontade de algo mais dentro da Série B, né? A gente trouxe finalmente um treinador que tem experiência nessa competição. A gente sempre trouxe treinadores ou que nos eram oferecidos, que é o caso do Klemer ou do Bolívar, ou então uma tentativa assim, que foi o caso do Dalpozo, ou trazer o Rogério de volta, e o Emerson Maria foi uma tentativa fora do que costuma ser o nosso círculo, né? Em todos os sentidos, de mercado mesmo e de bola. Então, acho que nesse sentido, assim, por isso eu disse que empolgou, porque parece que nos bastidores o Brasil tem se profissionalizado um pouco mais. Claro que aí, quando a bola começou a rolar, a gente lembrou por que sofre tanto com o Brasil, né? Foram 3 jogos com atuações muito ruins. Contra o São Luís até um pouquinho melhor. O Juventude não dá para dizer que o Brasil jogou assim muito mal, mas não dá para dizer que foi bem também. E acho que o Brasil ainda tem a evoluir, precisa contratar, precisa que os reforços cheguem e correspondam às expectativas, mas eu vejo o Brasil num momento não tão ruim como eu imaginava que seria. Falando sobre essa expectativa e também agora a realidade aí com
o Leão comentou. O Felipe Gil, né, o novo executivo de futebol, e o Juliano Bittencourt, novo supervisor de futebol, que o Brasil contratou. Só repassando uma listinha de contratações e boatos, tá tudo misturado aqui. O Brasil contratou já, né, já até jogou o Guilherme de la Torre, 28 anos, Gustavo Casonati, isso aí, 24 anos, ex-Mafra de Portugal, Alex Juan, né, tudo indica aí que tá confirmado, 27 anos, e o lateral direito, ex-Marcílio Dias, Rodrigo Ferreira, de 25 anos. Aí tem mais 2 que eu não sei se estão confirmados, pelo menos eu não tô sabendo. É o Bruno Santos, mais um, né? 21 anos. E o Diogo Dolen, 28 anos, ex-Manaus, que a gente não sabe mais nada. O Bruno eu acho que tá praticamente confirmado, né? Pelo que o Emerson Maria falou na coletiva ali, ele meio que deixou escapar que o cara tá contratado. O Dolen eu acho que tá a passos anteriores, pelo que eu entendi, ainda tá em... Não sei nem se teve a negociação, apenas no Globoesporte.com, quando fica o interesse, mais ou menos tá nesse status, eu acho. O Bruno Santos tem Pelotas já. Mas lembrando que confirmado no Brasil só depois que joga, né? Porque ultimamente nem é anunciado, acaba se confirmando. Segundo o Barbosa, o Bruno Santos foi visto no Cidadela, então. É isso aí, já passou na balança com o presidente lá. Muito bem, pessoal, tivemos um problema técnico. A internet do Pedro caiu, e aí eu tava aquecendo ali e vim pro lugar dele por enquanto. Gustavo, dá sequência aí pra nós. Fala como é que tu tá vendo aí esse início de segunda temporada do Brasil no mesmo ano. O que tu viu desses 3 jogos e que tu tem achado do movimento de bastidores do Brasil? O Brasil, ele é uma incógnita, né? Eu acho que quase todo time, a gente discute bastante no grupo, a gente diz bastante que uns acham que o Brasil é pior que os outros, e os outros acham que, na verdade, todo mundo vai começar nessa incógnita, né? O que vai ser? É um ano que a gente, uma Série B principalmente, que a gente não sabe o que vai acontecer. O desempenho do Brasil até aqui foi pífio, né? Foi bastante pífio. Até aqui, digo 2020, não nesses 3 jogos. Foi pífio. O Brasil, de novo, passou vergonha no Gauchão. E passou vergonha, eu me sinto tranquilo com usar essa afirmação, assim, porque, de novo, a gente não classificou, a gente fez pouquíssimos pontos. Se não tivesse o rebaixamento, nós ia estar apertadinhos até o fim do campeonato. Então, se tivesse rebaixamento, no caso, né? Então, de novo, o desempenho do Brasil no Gauchão foi pífio. A gente teve uma decisão histórica, né, que é chegar na 3ª fase da Copa do Brasil. Não foi um negócio fácil, a gente passou muito sufoco, então o desempenho histórico no campeonato por fases a gente tá bem. Sinceramente, não espero, né? A gente não sei se a gente vai passar pelo Brusque, vai ser bem difícil, mas nem esperava que o Brasil fosse chegar nisso. Mas o desempenho em campo também, em ambos os jogos, tanto contra o Gama quanto contra o Manaus, foi bem abaixo também. Então a gente não viu o Brasil ainda. Mas o Brasil mudou completamente, né? No sentido de ver o Emerson com uma visão de jogo totalmente diferente. Aí entra a questão grande, que é o que é o Brasil. O que é o Brasil novo esse? Vai ser o Brasil que vai levar um tempinho, mas vai se adequar a esse estilo de jogo do Emerson, que é aquele estilo saindo jogando de trás, com o goleiro participando da criação, o volante que vem buscar a bola e distribui para os meias que jogam bem abertos. Então, difícil saber se a gente vai ter essa qualidade de elenco. Hoje eu digo que falta lateral, com a chegada do Alex Rua vai melhorar muito, mas falta lateral direito, falta volante, o Leite não serve para isso, a gente sabe, e o Revson, que no início do ano era uma perspectiva interessante, até agora não mostrou a que veio, né? Eu acho que ele não é um inútil em campo, mas ele não se paga, talvez. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Graças a Deus, eu acho que todos os times da Série B vão ter que esperar para ver. Acho que tu vai tirar uns 2 ou 3 aí que vão correr por fora, porque sempre correm por fora. Então, esses aí, que vai ser o Cruzeiro, obviamente, vai correr por fora. Tu vai pegar um Paraná, que geralmente sai um pouquinho melhor. Então, nesse sentido, tu vai ter uns 2 ou 3 times aí que vão correr por fora. O resto é tudo incógnita. Tudo mesmo, assim. Sinceramente, eu acho que hoje, tirando Cruzeiro, América, e não sei se a Chapecoense vai vir bem, olhe lá. O resto é tudo parelho. E é aí que a gente geralmente a gente se dá bem, né? O time parelho, geralmente, quando a gente
sai um pouquinho na frente porque o jogo do Brasil é um jogo mais físico, um jogo mais pegado, com melhor preparação física o Brasil tem, e aí geralmente o Brasil começa o campeonato passando menos trabalho. Nesse ano vai ser um pouquinho diferente, vai ser bastante diferente. A parte física a gente viu que estava inferior aos outros do Gauchão. Eu até comentei no dia do jogo com o Juventude ali que a gente taticamente a gente foi melhor que o Juventude, muito melhor no segundo tempo, mas a gente estava fisicamente baixo do Juventude. Por N motivos a gente estava abaixo do Juventude, então isso vai ser terrível assim. Então a gente vai ter que melhorar essa qualidade física bastante rápido para a gente não passar um trabalho maior. Vai ter que melhorar a bola aérea defensiva, que a gente viu no Brapel que foi um caos. Tudo bem que era zaga reserva, mas o posicionamento tem que ser melhorado. Então é uma incógnita. Eu acho que a gente tem aí esse reforço desse Gustavo aí, esse Casonati aí. Difícil afirmar, né, o que ele joga. Ninguém viu jogar. Tu vai ver o DVD, me parece muito interessante. Interessante por N motivos. Parece ter um bom passe. Parece ser um jogador incisivo, né, que tenta partir para o ataque. Então, mas DVD é DVD, né? Não dá para levar nada em consideração assim. Mas se vier para somar, se for o cara que a gente precisa para vir buscar essa bola na defesa, construindo o jogo a partir dos zagueiros e levar ali pro GG ou abrir pros pontas, vai ser necessário. E aí é aquilo que a gente... E aí numa parte mais específica, assim, qual vai ser o esquema que o Brasil vai jogar também é importante, né? Que a gente viu o GG em alguns jogos jogando pela ponta ali, não me agrada. Pode até que dê certo, a gente queime a língua, né? Mas eu acho que não é a dele e não me agrada. Ou ele jogando mais centralizado, mais pro final do jogo do São Luís, em alguns momentos contra o Pelotas. Então, cara, tem que se esperar. O Brapel não quis dizer nada, não valia nada, não era nem pra ter tido, não valia nada e não dá pra criar crise por causa de perder Brapel, que nem o pessoal tá querendo. Nosso time é ruim que nem os outros, vai ter que esperar. Show, muito bem, Gustavo. Vi que o Pedro voltou aqui. Pedro, o que houve aí? Tá tudo bem, cara? Doeu muito a queda aí? Como é que foi? É brabo, né? Fiz 8 pontos aqui, quase caí. É lamentável. Não, é o seguinte, obrigado. Vocês seguiram tocando o programa. Caiu a internet a full aqui, mas a gente tá de volta. Mas, ô Pedro, acho que já que passei a palavra a ti, cara, podia ser tu a falar agora já. Peguei só o finalzinho do que o Gustavo falou sobre a nossa preparação, né? Que o Brasil tem... muitas vezes chega melhor porque tá fisicamente pronto, é um jogo mais físico e tal. E depois do Brapel, o Emerson Maria comentou, né? Que a gente não vai chegar na Série B, na avaliação dele, no nível esperado, né? Sem falar na questão do material humano que ele tem para trabalhar. A gente tem um bom número de guris da base ali, e eu não estou nem culpando eles, não é nem o caso que me agrada, mas a gente precisa de jogadores pro time titular, né? Que, principalmente o meio-campo, a gente, comparando com o Cuiabá, que a gente vai enfrentar agora, que tem o Auremir, né? O Gava e também o Elvis, que não é o Presley, mas eu gosto bastante. É um meio-campo muito bom, né? Que segura todo o time, até o Vinícius Guerreiro, jornalista do Diário Popular, estava falando sobre essa parte do time, né? Que faz tudo funcionar, é o meio-campo, são esses 3 ali. Então, eu vejo que o Brasil precisa de tempo, né? E só que o campeonato tá aí, tá colado. Em relação ao Emerson Maria, que eu deposito muitas esperanças, porque, como disse o Leão ali no início, né, é uma contratação diferente, fora daquilo que a gente esperava até, né? A gente comentava sobre o nome dele, mas assim, só por comentar. A gente não esperava a contratação dele, né, efetivamente. Ele que foi campeão da Série B nessa década ainda. E eu acho que a gente já deu para ver um pouco do estilo dele nesses 3 jogos de gauchão, o Brasil botando a bola mais no chão, tentando jogar, mas aí falta, como eu disse, o material humano, né? Fica difícil até... Olha a moto que perigo. Fica até difícil de avaliar algum jogador, porque tem tanto cara ruim ou que não tá rendendo que daqui a pouco um ali que poderia e pode servir fica meio escondido, né? As laterais mesmo que a gente sofreu agora nesses jogos, eu entendo que a preparação física para eles também pega muito, né? Um lateral precisa estar bem fisicamente
para conseguir render. Claro que alguns ali a gente já sabe antes, né, de ter tido a parada por conta da pandemia, que não estavam rendendo. Mas enfim, aí o Brasil tem essas contratações que a gente não conhece algumas delas, né? Claro, o Alex Ruan confirmando essa chegada, é um cara que a gente conhece muito bem e que muito nos agrada e joga ali na lateral e mais no meio campo, né? Que também pode ser uma opção para o Emerson. E sobre a Série B, a minha projeção, eu sei que o Nadson, que não pôde participar aqui do nosso episódio de hoje, tá sem motivação, né? Tá apavorado. Vamos perder descansado, nas palavras dele. Mas eu tô com a expectativa de que, se essas contratações derem certo, só isso, né? Principalmente por meio campo, com o Gustavo Casonati e outros que vierem aí, o Bruno Santos, se vier mesmo, se vai render. Até o próprio Souza ali, eu acho que dentro desse time que a gente tem, pode nos ajudar bastante. Eu acho que a gente vai sofrer menos, né? Como o Barbosa comentou hoje mais cedo, sofrer a gente vai, mas que seja menos e que a gente consiga manter a Série B nesse ano caótico, com as nossas autoridades não fazendo o que deveriam fazer para controlar o coronavírus. Enfim, os jogadores também estão... É o trabalho deles, mas estão se arriscando, além de todo mundo que está envolvido nos jogos, né? A torcida também, às vezes, quer participar mesmo não podendo. No Brapel a gente viu isso, né? Então é um ano muito atípico, muito estranho. O clima também não é muito legal. Mas eu, como sou muito prático em relação ao futuro do Grêmio Esportivo Brasil, a gente precisa jogar essa Série B com seriedade. A gente vai ter que enfrentar essa situação, a gente vai ter que discordar e ficar de cara com muita coisa que vai acontecer daqui para frente, já aconteceu. Mas pensando no clube, na instituição Grêmio Esportivo Brasil, é um ano muito importante, né, para manter vivo essa competição, para a gente finalizar o estádio, enfim, e aí seguir a nossa caminhada. Misturei tudo aqui, foi uma loucura, uma lambança, mas acho que é mais ou menos isso que eu penso para 2020. Beleza, cara. Pedro, eu acho que tu pode muito bem assumir aí a ancoragem do programa novamente, passar pro André aí, tudo contigo agora, cara. Então tá, vamos falar então com o André Silva. Fazia um tempinho já que não conversava com a gente. E aí, André, como é que tu vê esse ano de 2020, com essa parada que teve aí por conta da pandemia, que não acabou, né? Vamos relembrar isso. Tá longe, E também a preparação, e a preparação do Brasil. Como é que tu vê esse ano para nós, André? Então, boa noite, pessoal. Ou boa tarde, bom dia para quem estiver escutando no seu devido horário. Para mim é inegável que a gente não... A gente precisa, né, separar. No meu caso, eu separo muito bem o Brasil em dois momentos. O Brasil pré e em meio à pandemia, né? Não dá nem para falar que é pós-pandemia, porque a gente está vivendo esse momento, então conviver com ele vai ser bem complicado durante o restante do ano. Temos alguns meses ainda, mas o Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai passar de dezembro, vai continuar ocorrendo no ano que vem. Mas eu acho que eu tô um pouco mais confiante por conta do técnico, porque a gente dá para ver que agora a gente consegue tentar projetar algo um pouco melhor para dentro de campo. Claro que ao mesmo tempo que nós temos um técnico que conhece o Campeonato Brasileiro, nós não temos um grupo de jogadores aquém, um grupo de jogadores que possa mostrar aquilo que o Emerson Maria realmente quer, que o grupo mostre dentro de campo. Mas eu acho que as contratações elas estão sendo boas e claro, outros jogadores vão chegar também. Mas é que, para mim, para falar do Brasil esse ano é bem complicado, porque eu não consigo desvincular o clube de tudo que está acontecendo. E então, assim como o Leon falou também antes, eu era contrário e ainda sou contrário à volta do futebol, mas já entra em consonância também com o que o Pedro falou. Eu entendo que existe uma instituição, que é o Grêmio Esportivo Brasil, então tem contas para pagar, assim como a gente vê a quantidade de gente que também perdeu emprego, enfim, na situação caótica que está
que todo mundo tá passando, né? Eu tô passando, várias pessoas estão passando, o Leon tá passando, enfim. Mas a gente também precisa entender, né, que o Grêmio Esportivo Brasil precisa entrar em campo, precisa jogar, assim como outros clubes também precisam muito disso. Os jogadores necessitam disso, tem jogador que está passando muito trabalho por conta disso. Então, eu consigo pensar, tentar separar, né? Tento separar um pouco, ao mesmo tempo que é difícil, eu tento separar um pouco para poder pensar o time em campo. E eu fiquei um pouco feliz, na verdade, com a volta dos jogos, para a gente poder acompanhar o que o Emerson Maria pode mostrar. E eu já deu para ver. Então, eu já vi mais do que eu vi com o Papa. Então, isso já me deixa confortado. Eu assumo, eu sou corneteiro demais. Mas eu tô bem mais tranquilo com relação a isso, porque eu consigo ver um esquema tático. As entrevistas do Emerson Maria são boas entrevistas. É um cara que conhece muito. Então, ele precisa de um time, ele precisa de jogadores. E eu espero que ele consiga, pelo menos, fazer o melhor com esse grupo que ele tem. E, claro, os jogadores vão chegar, mas vai ser um longo campeonato, vai ser bem complicado, fora que todas as circunstâncias da pandemia, porque vai ter eita, nós. Terão jogos que serão adiados, alguns antecipados, enfim, vai ser isso, né? Porque difere muito uma localidade da outra com relação à bandeira, então vai ser bem atípico. É isso. Obrigado, André. Palavras importantes aí sobre esse ano do Grêmio Esportivo Brasil, que impacta todo mundo, né? Torcedor, enfim, todo mundo mesmo. Agora, Marcelo Barbosa, até me perdi aqui no celular, é diferente, né? Já tô todo errado. Marcelo Barbosa, como é que tu vê este ano 2020, né? Já passou o Campeonato Gaúcho, mas o mais importante está chegando, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Tu que é o mais experiente daqui, né? Sem citar idades, mas né? É um fato. Como é que tu prevê essa Série B, Marcelo? Cara, na verdade eu tô com saudade de ver o Brasil jogar um bom futebol, cara. Não tô com saudades de ganhar campeonato, essas coisas assim. Eu fico, de vez em quando eu exercito quando foi a última vez que a gente viu um time do Brasil jogando razoavelmente bem uma partida, assim, cara. E 2020 com certeza não foi, 2019 raríssimos jogos, entre, sei lá, 50, 60 jogos que o Brasil fez no ano passado. Quantos jogos o Brasil terminou o jogo assim, ganhamos, jogamos bem? Cara, 2, 3 talvez, quando muito. E acho que foi 2018, cara, o último ano que a gente sentia orgulho, assim, de ver um jogo do Brasil. Jogamos e botamos os caras na roda. E foi num gauchão em 2018 que fizemos alguns jogos bons, nem tantos assim. E na Série B, naquela arrancada final com o Rogério, né? Que a gente atropelou Vila Nova, ganhamos do Goiás e ali o time apresentou ganhamos a Ponte Preta, e ali o time apresentou um futebol vistoso, né? Mas de lá pra cá, cara, foi só desgraça, cara, foi só jogo ruim. Mesmo quando a gente ganhava na xiripa, no 1-0 chorado, sempre jogando mal, cara. E essa mudança que eu, como torcedor do Brasil, que eu espero, cara. E eu tava preparado já para 2020 não falar mais de futebol do Brasil, né? Corroborando com o que o Leon e o André comentaram, eu não estava pronto para ter futebol esse ano, cara, por tudo que está acontecendo. Acho surreal uma Série B acontecer na atual situação que a gente está passando. O Brasil vai viajar, vai para Cuiabá, agora viaja amanhã, eu acho, para jogar na sexta. Cuiabá, cara, com casos de Covid bombando. O Brasil volta para jogar terça-feira que vem em Pelotas e já viaja para Maceió depois. Cara, não vai dar 6, 7 rodadas, não digo Brasil, mas vai dar time perdendo jogador, vai ter esse jogo vai ter que ser adiado. Cara, é surreal a gente ter um campeonato brasileiro, seja Série A, B, C, D, na atual circunstância. Mas, como o André comentou também, o Brasil precisa jogar, o campeonato tá aí, o Brasil tem que jogar, então a gente tem que se adequar a melhor forma possível para isso, né? E a chegada do Emerson Maria foi muito positiva, cara. Porque a gente já conhece o trabalho dele em outros clubes, né? Onde ele teve
sucesso, foi campeão da Série B com o Joinville tempo atrás, e a gente sempre comentava, né, quando tinha troca de técnico do Brasil, nas saídas do Rogério, né, porque quando não era saída do Rogério a gente queria que viesse o Rogério, então a gente sempre falava, pô, o Emerson Mariná, mas esse não tá no nosso bolso ainda e tal, e cara, por incrível que pareça, ele tá no Brasil, e já deu para ver nesses primeiros jogos dele que ele quer realmente mudar a forma do Brasil jogar futebol, e só isso já me agrada, cara, por mais que a gente tá vendo que não tá dando muito certo, nosso goleiro a cada 5 lançamentos erra 4, os laterais e os zagueiros ainda estão se adaptando a isso, mas só o fato dele querer fazer um futebol diferente, querer que realmente o time tenha a bola para poder propor o jogo, isso já me agrada bastante, então estou bem confiante no trabalho dele, acho que teremos sucesso se vierem as peças corretas, né? É como eu sempre falo, né, cara? Não tem como o Brasil ter 11 ótimos jogadores. Acho que nenhum clube da Série B vai ter um time do goleiro ao ponto esquerda bom de bola. Então mas o Brasil tem que ter dois laterais bons, medianos, um zagueiro muito bom, um goleiro bom, um armador bom, um centroavante bom, e o restante complementar com jogadores regulares que entrem no embalo do time, né? Então, se tiver o GG, um Delator jogando bem, entra o Casanotti, esse volante novo, e entra bem, cara, um Heverson da vida vai jogar melhor. Porque vai ter uns caras bons jogando ao lado dele, por mais que o Heverson não tenha essa qualidade e já não mostrou lá em 2006 quando jogou no Brasil e muito menos agora. Mas se ele tiver num time encaixado, que o jogo proposto pelo Emerson Maria encaixar com jogadores bons, os jogadores que não são tão bons vão entrar no embalo do time, e tem muitos times campeões brasileiros, mundiais, com jogadores que não eram tão bons assim por causa disso. Então, e o bom que eu estou gostando é que as contratações que a gente aparentemente aprova estão chegando agora, no início do campeonato. Normalmente a gente tenta arriscar com o time no gauchão, lá pela 15ª rodada a gente viu que não está dando certo e começa a trazer 7, 8 jogadores, ficam 40 jogadores do elenco, e aí vem Justiça do Trabalho depois, aquela história que a gente sabe, né? E agora vem o De La Torre, que é um cara que tem currículo e parece que vai nos ajudar bastante, já tem o GG, é bom de bola, temos o Lázaro, que é um bom zagueiro, o Alex Juan tá chegando, é um bom lateral, o lateral direito vem do Marcílio, aparentemente é um bom jogador também, então já está reforçando com jogadores que chegam para ser titular, e não jogadores para Pelezinhos, Formiga da vida, que vieram para encher linguiça e nos botar na justiça depois, né? Então eu tô bem esperançoso que a gente tenha um bom trabalho, mas vai ser muito complicado, cara. Os outros times já estão treinando há mais tempo, estão melhor armados do que nós. Eu acho que a gente vai apanhar um pouco ainda nesse início de campeonato, e a coisa vai começar a engrenar um pouco mais para frente. Espero que venham mais jogadores ainda, a gente está precisando de mais um zagueiro, mais um volante, mais um atacante que cheguem para ser titulares. E aí eu acho que a gente pode confiar ainda mais no trabalho do professor. Em relação a isso da preparação, a gente deu um pouco de sorte que a gente vai pegar na primeira rodada um adversário que não estava treinando, né? O Brasil teve uma preparação muito pequena, porque teve pouco tempo para treinar em Pelotas, mas se eu não me engano o Cuiabá também não estava conseguindo treinar, e foi até por isso que foi jogar com o Goiás e o Atlético agora, porque não estava permitido nem treinos em Cuiabá. Observado, né? Só para complementar ali, salientar o que o Barbosa comentou, realmente a gente está jogando Série B nesse nível de país, assim, com os números, né, da pandemia, e olha, não dá para afirmar que o campeonato, acho que dá para afirmar que o campeonato não vai acabar na data prevista, vai ter problemas no meio do caminho, e aí, como eu disse, né, acho que talvez eu não tenha me expressado bem, eu estava pensando depois, né, ouvindo vocês falar, eu gostaria que o Brasil não jogasse, mas o Brasil sozinho, mandorinha não faz verão, né? Se o Brasil quisesse, eu não vou jogar, o Brasil seria cortado lindamente, ninguém ia sentir falta. Só que a gente precisa disso, né? Infelizmente, a gente tem que entrar no ritmo aí e tentar jogar o melhor possível. Guris, vocês têm mais alguma coisa para comentar, assim, que a gente deixou passar? Tem a Copa do Brasil, mas não tem data ainda, né? Não tem como projetar. O Brusque é semifinalista, né, do Campeonato Catarinense. Como é que é?
Não tem data nem expectativa. Pum. Esquece a Copa do Brasil, por favor. Mas seria legal, não sei se o Barbosa acompanha, sabe como é que tá. O Brusque eu acho que tá bem no Campeonato Catarinense, né? Qual é a ideia dele? Não, eles estão bem, cara. São semifinalistas com a eliminação do Avaí e do Figueirense. As semifinais está o Brusque contra o Juventus de Araguá e Criciúma contra a Chapecoense. Então, o Brusque é quem tem feito a melhor campanha, quem tem jogado melhor. E na primeira semifinal contra o Juventus em Jaraguá, eles ganharam 3-2. 2 gols do Thiago Alagoano e um do Edu, que é o centroavante, artilheiro do campeonato. Mas fiquei sabendo hoje, parece que o Inter tá levando esse Edu lá, ou tá querendo ele. Tomara que leve, né? Quando jogar contra nós, tem outro pior. Mas eles estão embalados, cara. Vão jogar a Série C do Brasileiro esse ano. Estão indo bem no Catarinense. O velho da Van tá investindo uma grana neles lá. Então vai ser bem complicado pro Brasil buscar esse resultado lá na Copa do Brasil depois, né? Mas eles têm, eu tava comentando com o Pedro, eles têm tomado bastante gols, cara. Nesse último jogo com o Juventus tomaram 2, no penúltimo jogo tomaram 2 também. Todos os jogos deles, eles tomam gol. Então é a gente achar aquele golzinho contra eles e meter o ferrolho depois. Quem diria que nós, com 5 anos de Série B, ia estar falando de fazer ferrolho contra o Brusque, né? Mas é a atual fase, fazer o quê? Não, a gente nem faz o gol e agora com o Emerson Maria eu acho que vai ser difícil até fazer o ferrolho. Que fase? Gostei da dose de ânimo que o Barbosa nos deu. Agradeço o doping que o Lazzaroni Barbosa deu em nossas vidas. Pô, ninguém riu, cara. Então, Desculpa, cara. Cara, eu vi, só que eu evito ligar o áudio aqui pra não dar um eco, coisa assim. Não, só para comentar também, o Murilo Rangel tendo pro Guarani de Campinas, né, depois do Paulistão que fez. E o Rodrigo Alves, o Pelezinho, foi pro Vila Nova. Eu não sabia, pelo menos. Infelizmente o Vila Nova caiu. Gostaria que o Vila Nova estivesse levando o Pelezinho pra jogar contra a gente. Saudades escanteio curto do Murilo Rangel. Cara, pode ter brincadeira, o Murilo Rangel cobrando escanteio era muito engraçado, cara. Lá no diário, quando a gente assistia o jogo e tal, não sei o quê, tinha um cara que não curtia nada de futebol, assim. Daí eu tava vendo o jogo, assim, era escanteio pro Brasil, e eu falava pra ele assim, quer ver vai ser a meia altura essa merda, esse escanteio. E aí ele olhava, pum, escanteio do Murilo Rangel a meia altura. Pronto, só isso que eu queria te mostrar mesmo. E aí acabou. Gurias, antes de encerrar, eu já vou lançar a pauta aqui para a gente fazer, a gente se virar outra hora. Eu acho que é um momento importante, né? No Clássico Brapel teve cânticos racistas nos alto-falantes do estádio. E além desse assunto, né? Que eu acho que a gente tem que falar, também a gente tem que abordar a questão da homofobia no futebol também. Estava pensando nisso para a gente ter um episódio sobre essas questões. Até esse ano teve um baita debate, assim, pelo menos no Twitter, né? Não sei se é um debate relevante, mas teve sobre os clubes de futebol não usarem o número 24 nas escalações. Enfim, coisas assim que ainda acontecem. E aí, de trazer, de repente, algum convidado para participar, para falar sobre esses assuntos, acho que é muito importante. E tem o outro lado, né, também, que acho que o lado positivo para nós, porque a gente tem um exemplo legal para falar e até entrevistar, que é o Emerson Maria, né, que é um dos poucos treinadores negros hoje no futebol brasileiro, principalmente na Série B, né, dentre os 40 do país. E o lado negativo é que ele é um dos poucos, né, mas a gente pelo menos tem uma pessoa que pode falar com propriedade aqui e está vestindo a nossa camisa, acho que combina totalmente com a nossa história, e a gente abordar essas questões aqui. Já lança a pauta, já lança a braba. Eu acho que para essa questão aí da homofobia no futebol, dá para chamar talvez alguém lá do Real Flamingos, cara. É um time de futebol formado por gays e tal, e deve ter algum chavante lá no time deles. Tem sim. Eu não me lembro o nome do rapaz, mas eu tenho no Facebook. Acho que seria massa para falar sobre a trajetória deles também, enfim. Não, eu só queria dizer que eu acho que é extremamente importante que a gente utilize esse veículo de comunicação para poder falar cada vez mais do que é menos falado, né? É claro, é bastante discutido, mas precisa ser ainda mais.
E só tem coisas assim que me entristecem muito. A gente já conversou bastante sobre o Brasil e ali no próprio grupo que a gente tem também, e até particularmente com alguns eu já falei, a instituição, o Grêmio Esportivo Brasil, ela me magoa bastante, e principalmente porque a gente vê assim uma anulação da história do clube pelo próprio clube, e a gente vê algumas tomadas de medidas nas redes sociais que o clube toma, que são completamente desnecessárias. Tomaram uma iniciativa nesse final de semana, no dia do Brapel, postando uma foto de aglomeração na rua, como se aquilo fosse a coisa mais bela do mundo, e com pessoas sem máscara na foto. Obviamente, depois o Gustavo, a gente foi lá reclamar no Twitter do clube, quando postaram a foto, eles imediatamente já tiraram, porque é uma coisa sem cabimento. Mas é importante que a gente fale, mas também é importante que o clube se posicione. E a gente já cansou de ver o Brasil não se posicionar. Eu acho que hoje alguém se posicionou sobre o que aconteceu no Brapel. Eu passei o dia fora, eu não vi. Mas é um tempo longo. É um tempo longo. É o tipo de coisa que deveria ser imediata. E eu acho bacana, a gente tem que discutir essas coisas, mas eu espero que o nosso clube, ele tome a frente, como outros clubes. O Bahia é um clube que faz muito isso, e eu acho que a gente precisa se espelhar e tentar revigorar a história do clube e não escantear ela cada vez mais, como muitas vezes eu vejo o Grêmio Esportivo Brasil fazer. E uma coisa que é importante dizer que a torcida do Brasil gosta muito de dizer que no Brasil é contra tudo e contra todos, né? Mas às vezes a boa parte da nossa torcida e a instituição às vezes age de uma forma que, peraí, ninguém bateu contra isso, não vai ser eu que vou bater, né? Então a gente entender que isso é extremamente importante, o clube se posicionar. O clube, porque hoje a gente tem a internet que nos permite, que nem a gente está aqui, ter uma plataforma de fala sobre esses assuntos que antigamente não se tinha, né? E por tanto tempo o clube poderia ter tido esse intuito de sair à procura de uma melhor inclusão dentro do clube, dentro da cidade, dentro do país, do futebol como um todo, e não teve. Hoje essas plataformas, a torcida tem essa possibilidade, mas é importante demais o clube se posicionar, né? Se eu não me engano, foi o Guerreiro, alguém me corrige se não foi, ele fez aquela pesquisa, né? Eu acho que a gente não chegou a comentar aqui porque a gente não teve gravação, que eu não sei em quantos anos no Brasil não tinha um treinador negro, e a quantidade ínfima que foi de treinadores negros na história do Brasil, né? Na história, pelo menos, das últimas décadas, né? Então, a importância da gente perceber que o racismo ele é institucionalizado no futebol e a gente tem que combater isso. Assim como esse episódio do Brapel deixou isso bem claro, assim como a torcida do Brasil tem diversos exemplos de homofobia, a gente tem que combater isso, assim como essa questão da quebra do isolamento social que o André colocou muito bem. Me magoou muito aquele tweet que o Brasil colocou ali, porque a gente está vivendo uma situação extremamente forte que, sinceramente, apesar de ter sido horrível, não se compara com a situação do racismo que aconteceu. Para minha visão, não se compara, óbvio, é longe, mas o timing foi terrível também. Então, é importante o clube se posicionar. A gente tem que cobrar uma posição do clube como da diretoria, como institucional do clube. O clube tem que combater essas questões, assim como diversos clubes vêm fazendo, mas outros clubes estão ficando muito para trás. O Brasil não pode, se não pelo que é certo, pela história toda do Brasil e da sua torcida. Perfeito, gurizada. Pô, já demos uma boa entrada nesse assunto. A gente vai encerrando esse episódio por aqui. Agradeço a participação de todos. Sigam a gente na rede social aí, no Facebook, no Instagram. Tem entrevistas com o Silva, entrevista com o Lívio. Olha, tem gente pra caramba, com o Zezinho, e vai ter mais aí nesse futuro próximo. Então, além do debate que a gente faz aqui, né, na nossa conversa, nossa charla, tem também a gente relembrar e ouvir ídolos, né, que vestiram a nossa camisa. É isso? Fica aqui os parabéns, Pedro, pela condução das entrevistas aí com Silva, Zezinho e Lívio.
muito bem, cara. Valeu muito a gente relembrar histórias desses caras que nos colocaram onde nos colocaram. E tu conduziu muito bem as entrevistas. Tá de parabéns. Muito obrigado. Mas com esses caras é fácil, né? Os caras jogam sozinhos. Dá uma bola e um microfone e eles fazem o que precisa. Então tá, gurizada. Valeu, até a próxima. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Até mais, pessoal. Abração aí.